A gente tem falado muito como igreja sobre a ideia de unidade, a ideia de estarmos juntos fazendo alguma diferença. E sem dúvida, tudo isso começa pela nossa família, o envolvimento semanal, onde a gente se encontra dia a dia. E pensando nisso, eu tenho um desafio hoje de poder compartilhar um pouco sobre um tema bem específico, e o tema dessa mensagem é: Pai, Mãe, me ajuda. Como os pais podem de alguma forma ajudar os seus filhos no crescimento espiritual. E a gente tem percebido, como liderança de jovens, o quanto os adolescentes, os jovens, os pré-adolescentes, desde as crianças, eles têm crescido e têm se desenvolvido. E a gente percebe o quanto cada vez mais os pais podem ajudar e se envolver na vida espiritual dos filhos, para que eles cada vez mais cresçam. Por isso, eu sei que eu não sou pai ainda, espero ser, se assim Deus me permitir logo. Mas na cadeira de filho como eu estou, e hoje há 4 anos envolvido diretamente na nova geração aqui da igreja, eu tenho ouvido algumas coisas, percebido algumas coisas. Eu tenho hoje a liberdade de compartilhar isso com vocês, entendendo com muito temor de que um dia eu quero escutar essa mesma mensagem para mim também, entender as coisas que eu preciso mudar e eu preciso melhorar. Por isso, pensando nesse motivo que a gente tem visto eles crescendo, mas a gente quer ajudar eles a cada vez a crescer mais, a gente também percebe o quanto tem muitas pessoas envolvidas desde o Conde Criança, muitos líderes voluntários envolvidos no Conde Criança, nos pré-adolescentes, nos adolescentes, até os jovens. E o quanto cada um deles tem dedicado horas na semana em oração, em preparo, em organização. E nesses momentos, certamente, nosso objetivo como líderes de nova geração não é de forma alguma concorrer com os pais ou concorrer com as famílias, mas sim ser parceiros e ajudar e se envolver juntos. A gente não quer afastar ninguém da família, mas quer aproximar da forma certa. E é isso que a gente mais anseia. Por isso, hoje eu queria conversar com vocês sobre 3 assuntos muito específicos que a gente percebe que os pais podem se envolver e ajudar os filhos. E para todos os filhos que estão aqui, levanta a mão quem é um filho, que não é pai ainda, pode levantar a mão. Deus abençoe, pode abaixar. Vocês certamente podem perceber coisas que vocês futuramente vão ter como prioridade, e o que vocês vão precisar desde já pensar. O que hoje vocês vivem está preparando quem vocês vão ser depois como pais também. Mas de todas as formas possíveis também, aprendermos a sermos filhos submissos, obedientes aos nossos pais, honrar eles. E essa é a mensagem de Deus para os filhos, do começo até o fim da vida deles: honrar os seus pais. Por isso, eu queria começar compartilhando o primeiro aspecto, a primeira coisa que a gente percebe que os pais podem se envolver e ajudar nos seus filhos. A primeira ideia é direção com comunicação. E todos os assuntos que a gente vai falar aqui, a gente vai falar sobre um tema junto com o outro. Direção com comunicação. Porque a gente sabe o quanto não é fácil a vida dos pais. Eu sei muito bem porque eu trabalho com os filhos de vocês. E eu sei quanto várias vezes a gente conversa com os adolescentes. E conversa de novo, eles continuam fazendo as mesmas coisas. E os pré-adolescentes também. E a gente está aprendendo. E sem dúvida, não existe um manual de paternidade ou maternidade que já vem tudo pronto e diz como lidar em cada momento da vida. A gente tem a Bíblia como um manual para a nossa vida, mas a gente precisa cada vez mais conhecer de Deus para entender o nosso coração pecaminoso, entender como a gente lida. Mas a gente sabe que todos os pais, quando se tornam pais, é uma experiência onde eles estão aprendendo também. Os filhos estão aprendendo coisas e os pais mais ainda às vezes. E a gente entende isso. Por isso, o primeiro tema é direção com comunicação. E a ideia disso é: me incentive para fazer a coisa certa. Incentive os seus filhos para fazer a coisa certa. E a grande verdade é que os pais podem direcionar os seus filhos aos lugares aonde eles vão.
E quanto menor são os filhos, mais os pais direcionam. Conforme os filhos vão crescendo, mais difícil é essa direção também pela maturidade deles e pelo crescimento deles. Tudo isso é plantado desde cedo. Os pais incentivam a direção para os lugares onde eles vão. Eles podem incentivar a roupa que os filhos usam, incentivar os cursos que eles fazem. E em cada uma dessas coisas, mesmo essa liberdade diminuindo aos poucos, porque os filhos vão crescendo e amadurecendo, desde cedo é perceptível o quanto que os pais dirigem os filhos vão começando a se comprometer. Direção gera comprometimento. Eu tenho percebido isso na vida da nova geração da nossa igreja. Os pais que têm conseguido dirigir os filhos e têm tentado, a gente percebe quanto os filhos vão crescendo e se tornando líderes depois, comprometidos, envolvidos. E eu não tenho dúvida que existem momentos onde mesmo os pais dirigindo, os filhos tomam as suas decisões não por Cristo. E a gente se entristece com isso e a gente entende que nem sempre é tão simples. Mas sem dúvida, os pais que não dirigem já têm uma consequência natural de seus filhos. Uma falta de comprometimento, possivelmente. Eu fico pensando na minha vida com meus pais, eu lembro de alguns momentos onde eu vivia aqui na igreja, e alguns momentos onde eu não queria vir na igreja, e era muito chato para mim. Quando eu entrei nos adolescentes, naquela época não tinha divisão entre dos pré-adolescentes para os adolescentes, então eu entrei com 9 anos de idade e tinha gente até 20 anos de idade nos adolescentes. Então imagina os 9 anos de idade participando junto com pessoas de 20 anos de idade na mesma programação. E tinha poucas pessoas da minha faixa etária na época, então eu não tinha muitos amigos. Os amigos que eu tinha eram 2 irmãos, e a gente se divertia um monte, estava todo final de semana correndo por todos os lugares da igreja. Eu conheço cada centímetro dessa igreja, porque eu já investiguei todos eles. E aconteceu que um tempo depois, esses meus 2 amigos, eles se mudaram, eles foram para Viamão, e eu não tinha mais a proximidade deles, e eu simplesmente não tinha motivação nenhuma mais para vir para a igreja. Porque no culto, quem eu ia me divertir depois, ia me envolver, eram eles. Nos adolescentes, quando era sábado à tarde, eu vinha e não tinha mais eles, eu não queria mais vir. E eu lembro quanto os meus pais me incentivavam veementemente a dizer: Samuel, você vai para a igreja, continua indo, vai que vai ser importante. Várias vezes eu discutia, eu brigava, mas eu acabava indo. E o que eu percebi que aos poucos, ao longo do tempo, eu criei vários outros vínculos, outras amizades que me fizeram crescer e desenvolver também em caráter, em áreas muito profundas da minha vida. Que se eu não tivesse esse incentivo dos meus pais, dificilmente eu continuaria indo. Eu lembro de momentos onde depois, passando muito tempo depois, eu comecei a faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, uma área que eu com certeza não me envolvo diretamente hoje, e onde eu queria desistir logo. E os meus pais me incentivaram a não desistir, terminar o curso que ia ser importante. Por causa disso, hoje eu tenho uma formação na teologia, depois no seminário, foi a mesma coisa. Eu senti o quanto eles me dirigiam e me incentivavam. E eu sei que eles não são exemplos perfeitos, mas o quanto o incentivo deles, e me incentivando, me obrigando algumas vezes a participar de coisas, me criou compromisso de que hoje eu entendo coisas que são necessárias, que eu preciso participar, mesmo quando não está tudo bem. Porque quando a gente dá liberdade, nesse sentido, de não tem problema, não precisa ir na igreja, não precisa participar, facilmente eles nunca mais voltam quando são jovens e adultos. O que a gente percebe, eu falo isso com muito temor, é que existe cada vez mais uma baixa participação dos adolescentes, dos pré-adolescentes, das crianças, e às vezes até dos jovens na igreja. Porque sempre tem outras programações no final de semana, sempre tem aniversários, sempre tem alguma outra festinha, alguma outra coisa mais legal em outro lugar. E cada vez menos essa faixa etária tem participado com a gente. Todos os líderes preparando as coisas e vem pouca gente no fim. Nos pré-adolescentes, teve 2 semanas em que uma semana veio 2 ou 3 pré-adolescentes, na outra 4. Isso desanima a equipe. Porque conforme eles estão se envolvendo e estão orando pelos pré-adolescentes, eles não aparecem. E isso entristece a gente. E eu não tenho dúvida que existem momentos onde a família precisa estar junto, e existem outros compromissos também. Mas entenda que as direções que você dá hoje vão ser colhidas depois.
E o que você faz hoje com seus filhos, depois eles vão se tornar o que eles estão sendo preparados para ser hoje. E a segunda parte é a comunicação. Comunicação, sem dúvida, gera abertura. E quando a gente vê um pai proibindo a sua filha de ir numa balada ou ir numa festa, porque é muito tarde, vai ter bebida alcoólica, o pensamento dessa menina é: meus pais me odeiam, eles me proíbem de estar com os meus amigos, é horrível a vida, como eu posso ser colocada nessa família? E para os pais o sentimento é: eu só quero te proteger, por amor, eu estou te impedindo de fazer isso, para que você não precise sofrer consequências ruins dos atos que você pode fazer lá. E à medida que os pais se permitem conversar com os filhos e sentar e ouvir um pouco dos filhos nesse sentido e mostrar os princípios por trás das regras que estão sendo estabelecidas, a verdade é que os pais começam a conhecer os filhos. E isso a gente sente também, porque o que a gente mais escuta dos adolescentes, dos pré-adolescentes e até dos jovens é que eles não têm relacionamento com os pais. E eu não tenho dúvida que adolescente é fechado, que pré-adolescente é fechado, que jovem às vezes mais ainda. Mas começa esse envolvimento na família. E quanto mais os pais permitem escutar e serem escutados e conversar, mais eles conhecem os seus filhos, e os seus filhos, o coração dos pais também. Por isso eu queria te convidar a abrir o texto ali errado. É Juízes 2, capítulo 6, do versículo 6 a 11. Juízes 2, de 6 a 11. E o contexto disso é que logo depois da geração de Moisés, onde eles viram grandes milagres, saindo do Egito, eles puderam caminhar pelo deserto, vendo cada vez o cuidado de Deus, Josué se levantou como líder de Israel, e ele foi coordenando cada uma das batalhas, e eles venceram várias batalhas, até que a terra prometida fosse pertencente a Israel, e eles pudessem chegar. Então a gente vê no capítulo 2, a partir do versículo 6, que diz assim em Juízes: depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué, que tinham visto a todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gaza. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Ou seja, basta uma geração que não passe a direção para os outros, para os seus filhos, para que os seus filhos se percam. É isso que a gente viu da geração de Josué para Juízes na Bíblia. E é isso que a gente percebe que hoje, a cada vez mais, é o nosso risco. Se a gente não dirigir os filhos e não comunicar, não tiver uma comunicação, uma conversa sincera com eles, dificilmente depois eles vão se encontrar com Deus. Pela graça, às vezes, alguns retornam para a igreja, mas isso é muito difícil de acontecer, porque tudo começa em casa. Pensando nisso, o próximo assunto: exemplo imperfeito. E a verdade disso é que o seu crescimento espiritual empolga o meu como filho. O crescimento espiritual dos pais, no tempo devocional, no tempo de oração, na dependência de Deus, e empolga o crescimento espiritual dos filhos também. E talvez a gente não percebe isso, mas nós somos feitos de exemplos, e a gente vai vendo o que os outros fazem. Eu lembro quando eu era criança e tinha uma das festas de aniversário minhas lá em casa, a gente tinha a brincadeira mais divertida do mundo, que se chamava esconde-esconde no escuro. Então a gente fechava todo o meu quarto, apagava todas as luzes, e toda a criançada entrava no quarto e se escondia. E aí tinha um que ia procurar, mas no escuro era muito mais divertido para poder encontrar. E eu lembro que a minha mãe tinha dito uma única regra: não suba em cima do armário, porque o armário é pesado, cheio de coisa, os pés são pequenos e a chance grande do armário despencar com um monte de criança em cima é óbvia, né? Então eu sempre subia lá, mas naquele momento eu tomei
No auge dos 10 anos de idade, fui muito maduro e disse a todos os convidados: queridos amigos, eis que nós não podemos subir no armário. A gente pode se divertir aqui no quarto, mas não pode subir no armário. Agora eu posso falar porque a minha irmã não está aqui, depois eu peço desculpa para ela, tá? A minha irmã, ela era a criança adulta do momento. Ela era a criança mais velha que estava ali. E ela, certamente, era a mente, no momento, criminosa da história. E naquele dia, eu fui procurar. E aí eu saí, comecei a contar e tudo mais. E quando eu cheguei, eu não achava ninguém. Não tinha ninguém embaixo da cama, em volta da cama. Adivinha onde estavam todos os convidados? Em cima do armário. Exatamente. Adivinha quem foi a mente incrível por trás disso? A minha irmã. A criança mais velha do que as outras ali. Se crianças mais velhas influenciam as mais novas, tanto mais os pais influenciam os filhos. O que vocês fazem é visto em tudo pelos filhos, e a gente sabe como líderes disso. Porque as piadas que eu conto, eu posso contar várias coisas bonitas e várias coisas importantes da Bíblia, mas se eu contar uma piadinha de mau gosto, os adolescentes vão lembrar, eles vão falar em casa, porque aquilo ali ficou marcado. A gente vive pelos exemplos que a gente tem. E certamente os exemplos em casa, toda semana, são vistos diariamente por eles. E o quanto isso é importante, esses exemplos. Ao mesmo tempo, enquanto falta de exemplo desmotiva os filhos, um exemplo perfeito distancia. Porque quando os filhos veem que os pais não erram, eles fazem todas as coisas certas e não mostram fraquezas, os filhos se distanciam e pensam: eu sou pecador e meus pais são perfeitos. Um dia talvez eu seja como eles, mas hoje não é assim. Acreditem, a liberdade que vocês têm de compartilhar falhas e coisas que vocês estão tentando crescer com Cristo, coisas que vocês estão tentando melhorar, pedir perdão para os filhos, e todas essas atitudes são impactantes demais para a vida deles. Os momentos de humildade dos pais impactam diretamente a vida dos filhos, e isso vai ser pela vida toda. E o quanto isso aproxima, esse reconhecimento aproxima. Abre comigo então em Gênesis capítulo 20, versículos de 1 a 3. E aqui a gente pode ver a história, uma das histórias na vida de Abraão, o pai da fé. Mas olha esse momento da vida dele. Gênesis 20, versículos de 1 até o 3. Abraão partiu dali para a região do Negueb e foi viver em Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, a sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Certa noite Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: você morrerá, a mulher que você tomou é casada. Nesse momento, Abraão estava com medo do que o rei Abimeleque, que era um rei dos filisteus, em Gerar, ele podia fazer se soubesse que Abraão estava ali com a sua esposa Sara. E ele pede para Sara falar que ela era irmã dele. E com isso, essa omissão, Abraão faz uma mentira. E quando Abimeleque percebe isso, ele repreende a Abraão, e as consequências são ruins no meio disso. E Abraão era pai de Isaque. E por incrível que pareça, olha comigo em Gênesis capítulo 26, versículos de 6 a 10. A história é diferente, décadas depois, momentos diferentes. Mas olha essa situação. Versículo 6 de Gênesis 26. Assim Isaque ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. O texto continua, mas o que eu quero dizer é: olha na Bíblia um exemplo claro de uma mentira do pai sendo pouco tempo depois feita pelo próprio filho. E acreditem, para o mesmo rei, no mesmo lugar. De novo, Abimeleque. O quanto o exemplo dos pais é impactante para a vida dos filhos, e a gente percebe isso na palavra de Deus, em histórias, e a gente percebe isso no nosso meio. Pais que não participam da igreja, dificilmente os seus filhos vão querer participar, porque eles não veem esse exemplo em casa. Pais que não oram, que não dependem de Deus, dificilmente os filhos vão conseguir crescer com isso.
E de novo, eu não tenho dúvida da graça de Deus sobre algumas pessoas, de influenciar elas. Mas esse é o nosso cuidado como família. E por fim, a terceira e última coisa, liberdade com limites. E parece muito contraditório isso, como exemplo imperfeito. Mas liberdade com limites, a ideia de que a sua confiança me permite decisões sábias. Quando os pais confiam decisões para os filhos, permitem que os filhos tomem decisões sábias. Porque enquanto as decisões forem dos pais, os filhos não conseguem ser sábios, porque já foi delegado para eles o que fazer. Mas à medida que a confiança dos pais chega para eles, eles têm essa liberdade. E obviamente nem toda liberdade, ela vem sem nenhum limite, ela vem de uma forma aberta e pode fazer o que quiser, porque isso parece muito mais com libertinagem do que liberdade. Mas a ideia principal é de que à medida que os pais mostram confiança para os seus filhos têm a liberdade e sentem essa confiança de poder tomar boas decisões. Um último exemplo, eu lembro na minha vida, quando com 15, 16 anos, eu conheci uma menina, eu gostava muito dela, na minha cabeça eu queria casar com ela, mas meus pais já conheciam o meu coração. E o que eles falavam sempre é: Samuel, calma, não tenha pressa para tudo. E eu sempre, com muita velocidade, eu vou casar com ela, eu quero logo conhecer ela, eu quero logo namorar com ela. E eu lembro que os meus pais pediram para eu esperar por alguns anos para que a gente pudesse namorar. Até que num dia, eu lembro do meu pai conversando comigo, e ele enfim me dando essa liberdade de: Samuel, a gente entende que você esperou e a gente quer te dar esse voto de confiança, você pode namorar. E eu lembro que naquele dia, eu cheguei no meu quarto, eu me ajoelhei e eu orei, agradecendo a Deus por essa liberdade, mas pensando também em quanto isso era uma responsabilidade para mim, porque pela primeira vez eu estava sentindo que a decisão era minha nesse assunto. Meses depois, a gente descobriu o quanto o namoro que estava sendo levado não era um namoro cristão, a gente não estava crescendo com Cristo, e a gente terminou o namoro. E para mim foi muito importante aquele momento, porque eu amadureci naquilo. E eu entendi o que Deus estava falando para mim e qual era a decisão sábia. Aquele momento onde eu terminei esse namoro, eu entendia que Deus estava falando para mim: Samuel, ou você continua seguindo um namoro que não tem agradado a Deus, ou você me segue de uma vez por todas. Eu entendo que aos 17 anos foi quando eu consagrei a minha vida para Deus. E eu realmente comecei a levar a sério Ele. Eu já conhecia Deus, já caminhava com Ele, mas ali foi onde eu comecei a levar a sério a caminhada com Cristo. Essa confiança começou pelos meus pais, passada para mim. E pensando em limites, toda liberdade precisa ter condições, e é assim que os pais mostram seu amor pelos filhos. E a gente crê, de fato, que Deus usa muitas vezes os nossos pais para falar coisas para que nós como filhos escutemos, e coisas que a gente precisa escutar, e geralmente não é o que a gente quer ouvir, mas é o que é importante para nós. Deus usa os nossos pais de uma forma tremenda que a gente não consegue imaginar, e que a gente entenda que existem limites. O excesso de limites, às vezes ele é ruim porque ele infantiliza, ele não permite que o jovem tome as suas decisões, mas o excesso de liberdade afasta, aprisiona, ele não incentiva, mas a confiança incentiva e os limites educam. Abre comigo então em Juízes capítulo 14, versículos de 1 a 5, e aqui é a história de Sansão com seus pais. Sansão foi um homem que foi chamado para servir a Deus, derrotando os filisteus. E ele tinha algumas regras na vida dele que ele precisava obedecer, e os pais dele sabiam disso desde o começo. Olha comigo o versículo 1. Sansão desceu a Tímna e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse ao seu pai e sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímna. Consigam essa mulher para ser minha esposa. O seu pai e a sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus e circuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim, é ela que me agrada.
Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Sansão foi para Tímna com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tímna, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O que eu percebo desse texto é que os pais instruíram o seu filho Sansão, e eles deram liberdade muito grande, tanto que era muito comum na época que os pais escolhessem a pretendente para os seus filhos. Os pais de Sansão dão liberdade, e quando Sansão fala que ele quer casar com uma filisteia, a primeira coisa que eles falam é: você não pode casar com ela, você sabe que Deus já te disse que não pode. Mas quando Sansão vai para lá, vai para Tímna, os seus pais vão junto. O que eu percebo do texto é que os pais de Sansão tentaram dirigir até certo ponto, e depois eles abriram mão, e depois eles não limitaram, eles não ajudaram o seu filho nesse sentido. E aqui foi o começo da queda de Sansão, onde todas as regras que Deus tinha colocado para ele, Sansão foi desobedecendo uma por uma. O que eu quero dizer com isso é que a liberdade que vocês dão como pais incentiva os filhos, mas entenda também que existem limites, e que essa liberdade não pode ser: meu filho vai fazer o que quiser, vai para o lugar que quiser, porque isso não implica paternidade, isso não está envolvendo o cuidado dos pais. E à medida que os limites participam e essa educação participa, os filhos crescem com confiança nos pais. Concluindo então a nossa breve conversa de hoje, a direção com comunicação ela é dispensável, porque os filhos precisam ser dirigidos, e o caráter deles vai ser formado por isso. Um exemplo imperfeito, ele é indispensável, porque os filhos estão olhando todos os dias o que os seus pais estão fazendo, e à medida que os seus pais se permitem humildemente reconhecer falhas também nessa caminhada, os filhos se aproximam e podem cada vez mais crescer. E por fim, liberdade com limites. À medida que os pais dão confiança para os filhos de tomarem algumas decisões, e mostram condições no meio disso, e limites que são importantes para que os filhos consigam tomar essas decisões também, os filhos crescem em confiança e crescem em maturidade. O recado para os filhos nisso é que orem para os seus pais, orem pelos seus pais cada dia, porque eles estão aprendendo junto com a gente a como viver em família. Orem pelos seus pais e entendam que Deus está dirigindo o coração deles. Se submetam a Ele, honrem os seus pais por toda a vida. Que a honra seja uma coisa marcada pelos filhos para com seus pais. E um recado de esperança para os pais está no Salmo 127, que é o último texto que eu queria ler junto com vocês. Eu queria ler a partir do versículo 3, que diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas às mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude, como é feliz o homem quem tem a sua aljava cheia deles. E eu não tenho dúvida o quanto os filhos dão trabalho, eu sei porque eu sou um deles e quanto trabalho eu já dei para meus pais, mas eu sei a bênção que é também, o quanto a família formada pode caminhar em direção a Deus, e o quanto as alegrias dos pais no primeiro passo dos seus filhos, nas primeiras conquistas dos seus filhos, empolga os pais. E eu escuto muito isso de vários pais, o quanto a alegria deles depende da alegria dos filhos, e quando os filhos estão felizes e estão bem, os pais se alegram. E a gente percebe isso, eles são herança do Senhor. As flechas nas mãos do guerreiro, os quais os pais direcionam, e nem sempre, infelizmente, os filhos vão exatamente naquela direção. Mas sem direção nenhuma é muito difícil que eles encontrem a direção. Por isso, sendo flechas, é uma alegria muito grande. O que eu percebo hoje nos nossos jovens é que cada vez mais tem postergado a ideia de casamento, a ideia de ter filhos e de formar uma família, pelo que tem visto na sociedade e pela preocupação que tem. E com tristeza, eu escutei várias vezes pessoas falando: eu não quero ter filhos, vai dar muito trabalho e tudo mais. Eu tenho o sonho de ter filhos. Eu tenho o sonho por ver várias outras famílias que tiveram. E como me alegra ver famílias sendo formadas. A minha esposa, Sofia,
A família dela não é perfeita como nenhuma outra. Os pais dela são separados e o sonho dela é ter uma família onde a gente possa construir um lar em que Deus seja o centro, em que Cristo seja o centro. E esse é o meu sonho, é o sonho dela, pelos exemplos que a gente tem visto. E eu quero dizer é que a gente não deixe de acreditar que Deus tem a sua mão sobre as famílias. E o quanto Deus usa grandemente os pais na vida dos filhos e os filhos na vida dos pais, para que a gente possa viver o amor de Deus. Baixa a tua cabeça junto comigo para a gente terminar com uma oração. Deus, eu queria te agradecer, porque o Senhor colocou famílias no nosso meio. E eu não quero ser simplista de dizer que todas as famílias são cristãs, todas as famílias têm crescido contigo. Eu sei o quanto várias pessoas têm passado por momentos difíceis também. Mas eu quero te dizer, primeiro pedir perdão, Pai, pelas vezes em que eu sei que como filho eu não reconheço a Tua mão através da vida dos meus pais, eu não honro eles. E como também poucas vezes eu tenho me preparado para ser um pai, de acordo com o que a Tua palavra fala. A começar por mim, me ajuda, Deus. E ajuda cada um dos pais aqui, de forma alguma que as coisas que eu falei aqui passem como uma repreensão ou algo por si só. Eu entendo que eu ainda vou experimentar essa paternidade, mas que isso seja um incentivo para a gente crescer como famílias, que cada vez mais continue o crescimento da nova geração da nossa igreja, Pai, à medida que os pais têm influenciado os seus filhos e que os filhos têm honrado os seus pais. Nos ajuda a nessa série, nesse mês, a gente cada dia mais crescer contigo, em família, juntos, para que a gente possa fazer diferença, formando assim outras famílias, pequenos discípulos que possam um dia te servir. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.